Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a próxima aula do Codular. Então, é o seguinte, a aula do Codular hoje vai ser sobre trabalhar com lista, né? Visualizador de lista, tá? Que é isso aqui, ó, tá? Mas vamos trabalhar também com a caixa de seleção, tá? A gente já trabalhou aí com botão, com legenda, já trabalhamos com caixa de texto, já trabalhamos aí com a parte de rádio bulto. Agora vamos trabalhar a caixa de seleção e esse visualizador de lista que é muito importante. A tela, pessoal, eu não vou ficar montando aqui no vídeo. A tela é o seguinte, eu vou explicar o que vocês vão colocar aqui. Tá aqui, ó, os componentes que eu usei. Um detalhe que eu usei aqui, um espaço, né? Colocar um espaço, que é colocar um espaçamento, né? Entre a tela e os seus componentes. Poderia colocar esse espaço aqui, falei, conta, professor, eu quero colocar o espaço entre a caixa de seleção, o botão, né? Esse espaço eu busquei daqui, ó. Eu vou aqui no layout, General, tá? E aqui tem um componente chamado espaço, que eu, quando eu vou trabalhar com ele, eu clico e arrasto, tá? Só que ele fica dessa forma aqui, ó, né? Então ele está aqui, ó, layout, general, né? Espaço. Ele fica dessa forma. Aí você tem que fazer algumas configurações, que nem eu fiz aqui, ó. Primeiro, né? Eu coloquei a largura dele aqui, ó. A largura dele eu coloquei aqui, ó. Preencher principal, para ele ficar, aumentar a largura dele. Só que eu tenho que colocar aqui um tamanho, né? Que é no caso a altura. Eu coloquei 50 pixels. Então eu falei, conta, aqui eu venho e escrevo 50 e dou enter, ó. Ele já me dá o espaço, ó. Tá vendo? A configuração dele, eu vou apagar isso aqui para não fazer muita confusão, tá? Mas a configuração dele é essa, preencher principal e 50 pixels. Resto é igual, pessoal. Interface de usuário, eu busquei aqui, ó, né? A caixa de seleção, são 3 caixas de seleção, mussarela, calabresa e portuguesa. Botão atualizar é um botão que eu fiz algumas configurações que estão aqui, cor de fundo, né? Eu coloquei aqui o botão um pouco mais arredondado, que é a forma, tá? Atualizar, cor branca, tá? Coloquei aqui o preencher principal também, né? E o mais importante de todos, o visualizador de lista, é nele que a gente vai trabalhar, tá? Então, o visualizador de lista está onde? Layout, list. Tá aqui, ó, visualizador de lista. Só que quando você for colocar ele, não esquece também de fazer as configurações dele, tá? Eu coloquei ele aqui, ó. Pode ver que eu coloquei o preencher principal, altura e largura, eu tive que colocar. Porque senão ele vem dessa forma aqui, ó, né? Não, eu quero que fique preencher principal na largura e preencher principal na altura. É isso. E aí vamos para a codificação, que é o mais importante, né? Blocos, vamos lá no blocos, né? Tá? Deixa eu voltar aqui, pera um pouquinho. Aqui, blocos, tá? O blocos, pessoal, é o seguinte, tá? A gente vai, eu vou ensinar vocês a trabalhar com esse bloco e vamos trabalhar com uma variável chamada global, tá? Por que tem que trabalhar com essa variável global? Porque você vai trabalhar com uma lista. Você vai preencher essa lista aqui. Você, quando colocar mussarela aqui, ó, atualizar, ele coloca mussarela. Se eu colocar calabresa, atualizar, ele vai colocar calabresa embaixo, pizza de calabresa. Portuguesa, atualizar, vai colocar português embaixo. Tá? Quer dizer, ele não vai apagar que nem mussarela. Se eu colocar mussarela e calabresa, ele vai colocar mussarela e calabresa. Ah, mas eu quero adicionar portuguesa e atualizo. Pode ver que eu atualizo. Ele não vai apagar calabresa e mussarela, ele vai colocar portuguesa, vai ficar os 3 aqui. Quer dizer, por isso que eu tenho que trabalhar com a variável global. Porque a variável global é o quê? Eu vou inserindo informações ao final, eu vou inserindo, acumulando informações, tá? É uma variável que eu vou acumular, não posso apagar, simplesmente eu não posso. Mussarela, atualizei. Não, agora eu quero colocar calabresa e portuguesa, mas eu quero que ele apague a mussarela. Não, eu quero acumular. A global eu preciso fazer por causa disso, porque eu quero deixar acumulado. Também vai acontecer o seguinte: ah, mas eu não quero mais portuguesa, eu quero só deixar calabresa e mussarela. Tudo bem, eu tiro portuguesa, atualizo, ele tira a portuguesa. Os outros 2 continuam. É a variável global trabalhando, porque ela vai acumulando. Agora, se eu tirar os 3 e atualizar, ele limpa, tá? Por isso que a gente vai trabalhar com essa variável global, tá? Beleza? Tem que trabalhar com essa variável global. Existe variável global, existe variável local,
tá? A global, normalmente, ela fica sempre separada aqui fora, né? E sendo usado, né? E vai ser usado dentro de uma programação. Ela vai ser usada em qualquer momento, em qualquer tipo de programação, que nem eu fiz aqui, tá bom? Então aqui, ó, eu vou até apagar para a gente começar do zero, né? Vamos fazer do zero, fazer com calma e do zero. Então, a primeira coisa, eu tenho que inicializar a minha variável global, tá? Variável global, ok? Peraí, pessoal, que ele tá lendo aqui, né? Como eu apaguei, ele acaba dando um refresh aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar na bag aqui, na bag não, na lixeira, melhor. Pronto. Apagar. Aí. Agora acho que vai, né? Vamos lá. Então, o que acontece, pessoal? Ok, tela vazia é isso que eu tinha que ter feito, né? Vamos lá. Então, é o seguinte, o que acontece, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer é inicializar a minha variável global, ok? Então, ó, vai em variáveis, inicializar global, aqui ele tem um nome, mas o nome eu vou chamar de lista. Lista, tá? Para o quê? Criar uma lista nova, tá? Então eu vou aqui em lista, criar a lista vazia. Pessoal, aqui é o seguinte, cria a variável lista, é como se fosse assim, eu quero, ela começa igual a zero, então lista vazia, ela tem que estar vazia, tá? Agora vamos lá, esse aqui é a minha global, beleza? Aí eu vou fazer o seguinte, ó, agora eu vou trabalhar com o botão, porque tudo que eu for marcando na caixa de seleção, o que eu for marcando aqui, mussarela, calabresa, eu vou sempre trabalhando no botão. É o botão que vai atualizar. Então eu vou vir aqui no botão. Vamos lá, botão. Quando o botão 1 clique, o que vai fazer, né? Então eu vou ter que fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou ter que ajustar essa variável aqui, tá? Ela vai começar como zero aqui, mas eu quero que ela inicializa zerada, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou vir aqui, ó, só levar o mouse aqui em cima do lista, ó, que ele vai aparecer ó, ajustar global lista. Você clica e arrasta e traz para cá. Ajustar a global lista para o quê? Aqui é só duplicar, ó, vazia. O que acontece? Por que eu estou colocando isso aqui, pessoal? Olha conta, eu marquei mussarela, calabresa e português, atualizei, colocou, tá? Diremos que o cara foi na pizzaria, não gostou da pizzaria, tá? Saiu bravo lá, quebrou toda a pizzaria lá, pizza ruim, muito ruim. Então eu vou desmarcar tudo e vou atualizar. Aí ele vai zerar. É nesse momento aqui, ele fica a lista vazia novamente. Ele tem que fazer isso. E esse global lista ele está vazio por quanto? Então se eu clicar e deixar tudo vazio, ele zera, tá? Aí vamos lá. Agora eu tenho que trabalhar a caixa de seleção 1, 2 e 3. E eu vou trabalhar com o quê? É o seguinte, se eu selecionar mussarela, atualizar, vem mussarela. Se eu utilizar caixa de seleção 2, calabresa, atualizar, calabresa, tá? Aí depois você fez o código, você duplica. Então é o seguinte, o código vai ser esse. Eu vou lá na caixa de seleção 1, tá? Desculpa, pessoal. Vamos colocar o controle C, então, né? Tem que colocar. Aí eu venho aqui, o C, então, tem que colocar, porque não vai ter jeito. Vem aqui, ó. Opa, não é esse, desculpa, não é esse, tá? Caixa de seleção é esse daqui, ó. É esse daqui, ó, caixa de seleção 1, só que eu vou ter que mudar aqui, ó. Quando eu clicar na caixa de seleção for marcado, certo? Ele for marcado, o que ele vai fazer? Né? Ele vai ter que, eu selecionei a mussarela, tá? Ele vai ter que pegar aquele mussarela, aquela caixa de seleção mussarela e guardar dentro dessa lista do global, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, em lista e vou ter que colocar isso aqui, ó, adicionar, né? Adicionar item à lista. Vou colocar ele aqui, ó. Então, o que ele vai fazer? Eu vou adicionar o que na lista, né? Eu vou adicionar a variável aqui, obter, né? Eu vou adicionar isso aqui, ó. Desculpa, peraí, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Obter global lista. Vou colocar aqui, ó. Tá? E qual que é o item? O item é esse aqui, ó. Eu vou até duplicar. Duplico. Venho, coloco ele aqui, só que eu coloco ali o texto.
Para entender, pessoal, faz de conta, na hora que eu clicar no caixa de seleção tiver marcado, que é mussarela, tá? O que ele vai fazer nesse bloco aqui, tá? Espera um pouquinho que tá um pouco assim, tá meio travado, tá, pessoal? O que ele vai fazer? Ó, ele vai adicionar a lista, o mussarela, o item mussarela, dentro do global lista. Ele vai ter que adicionar o mussarela aí dentro, ele vai guardar no global, tá? Lembrando, a hora que eu colocar o caixa de seleção 2, que é calabresa, ele não vai apagar o mussarela, pessoal. Lá vai estar a mussarela, ele vai colocar o calabresa, ele vai acumulando. O global faz isso. A hora que eu colocar portuguesa, ele vai acumular, ele não apaga. Vai ficar mussarela, calabresa e portuguesa. Então ele vai pegar o texto da caixa de seleção, que é mussarela, esse item, e vai colocar dentro do global lista. Vai obter aqui, vai colocar aqui dentro. Tá? Aí o resto do pessoal é igual. Dupliquei. Por quê? Então, eu mudo para caixa de seleção 2, caixa de seleção 2. Dupliquei. Caixa de seleção 3, caixa de seleção 3, tá? É isso, tá bom? Não tem segredo, é tudo igual. Agora, pessoal, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que colocar aqui dentro, né? Eu tenho que fazer esse próximo passo, que eu vou fazer o quê? Eu vou em lista, aqui em lista, vamos lá, visualizador de lista, tá? Vou colocar aqui o visualizador de lista. Vamos lá, deixa eu pegar ele aqui, é o visualizador de lista. Ajustar o visualizador de lista, desculpa, só que eu coloco ele aqui fora, tá? Cuidado. Peraí, deixa eu colocar ele aqui, ó. Né? Aqui eu vou colocar ele como elementos, são os elementos que eu vou colocar. Opa, muda essa opção. Para o quê? Né? O obter lista aqui, ó. Aqui eu duplico, né? Só duplico, ó. Pessoal, o que ele vai fazer? Se eu selecionar a caixa de seleção 1, ele vai colocar a mussarela aqui, atualiza, o botão atualizar. Ele pega a mussarela e coloca no visualizador de lista, elementos. Se eu colocar calabresa, ele vai pegar, ele vai acumular, né? Porque ele acumula, o global faz isso, e joga dentro de elementos, da visualizador de lista elementos. Portuguesa, a mesma coisa, tá? O código é muito simples, pessoal, muito tranquilo. O importante é vocês entenderem essa lógica aqui da variável global, tá? No entanto, pessoal, variável global tem aqui, ó, variável global e local. Quando usar cada uma global, você usa para informações que precisam ser compartilhadas em vários eventos, como pontuação. Falei, conta, o que é essa pontuação? Eu fiz um quiz. Então, no quiz eu respondi a primeira pergunta, 10 pontos você ganhou. Eu vou para a segunda fase, eu já levo esses 10 pontos para lá, ele vai acumulando. Tá? Isso é global. Então eu acertei lá mais 10 pontos, 20, ele vai levando. Nome do usuário, o que é nome do usuário? Falei, conta, quando eu me logo no site e eu vou navegando no site, ele vai levando esse nome do usuário, é global. Local, pessoal, é quando é um cálculo temporário, eu quero fazer um cálculo de A mais B. Então, uma variável local. Só para aquele cálculo só, eu vou usar. Ele não vai acumular, tá? Por exemplo, até coloquei aqui, ó, global, pontuação, guarda pontos do jogador durante todo o jogo. O local, resposta atual, usar apenas para verificar a resposta de uma pergunta específica. Só, falei, conta, eu fiz A mais B, joguei em R, mostrou e acabou. Tá bom, pessoal? É bem simples, bem tranquilo, tá? Não tem complicação. Agora é só vocês, opa, volta aqui, professor. É só vocês agora rodarem o projeto que vai dar certo. Qualquer dúvida me avisa, tá, pessoal? Até mais.